Arrascaeta, ele já é o maior 10 pós-Zico, na opinião de vocês? A gente tem aí Petkovic, tem alguns meses que jogaram aí e tal, mas você acha que o Arrascaeta é o maior 10? E pergunto mais, é o jogador mais importante dessa geração aí, né, desde que ele assumiu aí, ele entrou no time e tal, você acha que depois do Zico, o Arrascaeta é o jogador mais importante para o Flamengo desses últimos anos? E a opinião de vocês, o que vocês acham? Começa aí, Luciano, vamos lá. Um clube com a história tão rica. São duas perguntas, né? Um clube com a história tão rica igual a do Flamengo assim é difícil de falar, né? Craques são o que não falta, né? Bons jogadores, excelentes jogadores, craques, jogadores lendários, mas enfim. Para mim, o Arrasca já é o maior 10 pós-Zico. Ele é o maior, isso com certeza. Agora, em questão assim de melhor, cara, se a gente for falar assim, igual a gente já falou aqui, a gente já fez algumas lives já falando sobre ele, sobre o Petkovic, por exemplo. Então, cara, é muito difícil. O Petkovic, nas outras lives, eu defendi que o Pet era melhor, o Pet era mais jogador, que o Pet nesse elenco ele seria titular, o Pet tinha aquela coisa da entrega, ele queria a bola o tempo todo, ele queria jogo o tempo todo, ele pedia o jogo o tempo inteiro, ele era muito mais participativo, além de ser um excelente cobrador de falta, bola parada, enfim, eu achei ele um jogador muito mais explosivo, muito mais, sabe, e assim, hoje nesse elenco, com certeza ele no auge dele, ele seria titular absoluto nesse time aí. Né? Mas assim, eu adoro a Arrascaeta. Eu acho que desse elenco atual, dessa geração, dessa última geração de ouro do Flamengo, né, de 2019 para cá, para mim ele é o melhor jogador, é o jogador que eu sempre foi meu jogador favorito, assim, o que eu mais gostei. Eu já era fã dele desde a época do Cruzeiro, né? Eu acho ele um jogador sensacional. Ele tem esse lado dele assim meio apagadão, às vezes ele tá sumido do jogo, mas em um lance ele acha um passe, ele faz um gol. Nas últimas temporadas ele realmente chegava no meio da temporada em diante, ele quase não jogava, estava sempre contundido, sempre mal fisicamente, sempre se arrastando em campo, né? Fez um 2019 maravilhoso, espetacular, e muitas rodadas, e muitas temporadas depois, ele tinha esse declínio físico, né? Essa decadência física, né? No decorrer da temporada. E assim, nessa última, teve uma preparação muito melhor feita com ele, voltada para ele, e ele arrebentou, teve o melhor ano com a camisa do Flamengo, que foi o ano de 2025. Para mim, ele já é o maior pós-Zico, o maior, com certeza, ele já é. E se ele é o jogador mais importante pós-Zico, aí é complicado, né? É complicado demais, né, cara? Pô, nós já tivemos tantos jogadores, né? O próprio Júnior, o Leandro, outros jogadores da era Zico, né? Que também tiveram sua importância, mesmo pós-Zico também, igual o caso do Júnior, né? Cara, mas assim, o mais importante de tudo é que ele tá na prateleira mais alta da história do Flamengo. Isso ele já tá entre os melhores ali da história, com certeza. O próprio Bruno Henrique, né? Depois eu quero ver o Rodrigão também falar sobre isso aí. O próprio Bruno Henrique também, para mim, está na mesma prateleira do Arrasca, na importância e na grandeza dele dentro da história do Flamengo. Na história recente e na história geral como um todo. Muito bem, Luciano. E sua opinião, Rodrigão? E dá aí uma pitada mais desse Bruno Henrique? Você acha que teve temporada aí que o Bruno Henrique jogou mais com o Arrascaeta, inclusive? Você acha que o Arrascaeta está na prateleira maior que o mais alta aí que o Bruno Henrique? Ou eles meio que se comparam, o Arrascaeta é um pouco melhor? E o que o Luciano falou, um ponto importante, tecnicamente falando, Petkovic realmente era um jogador absurdo, né, cara? Comparar ele com o Arrascaeta é difícil, cara. É complicado pra caramba, né, Rodrigão? Então, pra mim, eu acho que o Arrascaeta já é maior. Maior que o Pet. Até porque, pô, o cara ganhou 3 Libertadores, né? Sim, não tem comparação. 3 brasileiros também, né? 3 brasileiros, 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, fora os estaduais e outros títulos. Então, assim, maior para mim, já é. E, assim, essa temporada que ele fez agora, a primeira coisa, a gente só foi campeão por causa da temporada do Arrascaeta. Exato. Eu acho que a gente tem que levar isso bem em consideração, porque se o Arrascaeta não tivesse tido essa temporada que teve, eu acho que a gente não seria campeão, cara. Porque, assim, ele foi decisivo em vários jogos, né? A gente não teve o Pedro, nosso goleador, em muitos jogos ali, e o Arrascaeta, porra, decidiu, cara. Ele foi decisivo. Então, essa questão de ser melhor, já começo a achar também que pode... Assim, ele só não bate melhor falta que o Pet. Eu só discordo um pouquinho do Luciano, assim, eu acho que o Pet também, ele também sumia também de vez em quando. O Pet, ele teve uma fase, aí depois ele ficou sempre meio gordinho, assim, o Pet.
também era Mas meio... o Pet era mais intenso, Rodrigão. Mas mais ou menos também, não era tanto também assim. O Pet, ele teve uma fase, mas foi pouco tempo também, cara. Aí depois ele apareceu quando ninguém esperava mais, em 2009, né? Mas ele teve outras fases em outros times. Jogou direitinho no Vasco. Assim, ele apareceu muito bem no Vitória, jogou bem no Flamengo, mas no Flamengo também tudo desarrumado. Isso também tem que ser levado em consideração. Elencos não tão bons. Times não tão bons. Então, assim, é difícil falar também, difícil comparar jogador com jogador por causa disso também. Né? Tem que ver com quem o cara joga. Mas, assim, por isso que eu gosto de sempre falar maior, né? Para mim, o Arrascaeta é maior. Hoje por exemplo, o pessoal mais novo vai achar que, pô, depois do Zico é o Arrascaeta. Cara. Não tem nem como a gente argumentar isso, porque o moleque viu isso, entendeu? Ele viu o Arrascaeta sendo muito importante, né? Está ganhando muitos títulos e a história dele está sendo feita ainda, né? Pode ganhar mais ainda, né? Até se falou isso sobre o BH, eu acho assim, BH ele jogou melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta jogou muito bem em 2019. Mas eu acho que o BH jogou melhor para mim naquele ano, né? Agora, nesse ano foi o Arrascaeta, em 2025, o Arrascaeta arrebentou. O Bruno Henrique titubeou por causa daquelas questões, sei lá, de aposta e tudo. Aí, no final, ajudou a gente em alguns jogos. Mas o Arrascaeta foi o cara da temporada, até que ganhou Rei da América, ganhou tudo, né? Melhor do brasileiro. Ele teve uma temporada espetacular, cara. A gente torce para que ele continue assim. Que aí, pô, a chance da gente ser campeão aumenta muito, cara. Ele estando bem, né? Então, eu acho que se o Arrascaeta já é o maior 10 pós-Zico, eu acho que sim. Até porque foi isso que eu vi jogar, né? Aí você fala assim, o Dida antes do Zico, que era até ídolo do Zico, né? Eu não vi jogar, mas dizem que, porra, que era também muito, muito bom. Entendeu? Então, assim, isso que eu vi jogar, para mim, o Arrascaeta já põe ele só abaixo do Zico. Eu estava pensando outro dia nos camisa 10 do Flamengo que eu já vi, né? Assim, de destaque, né? Sávio, Felipe, Renato Augusto, Petkovic, né? E o Diego, durante algum tempo, também jogou com a 10, até jogou bem, principalmente quando ele chegou, e agora o Arrascaeta, né? Assim, claro que são jogadores de características diferentes, né? O Sávio era outra característica, era um atacante, só que jogava com a 10, né? Mas, assim, é disparado. Até não só dessa nova geração, mas da minha também, é o maior 10 que eu já vi da camisa do Flamengo. E eu acho também que ele é o maior 10 pós-Zico, o maior. Agora, a questão de melhor, assim, realmente, se a gente for falar dele, do Petkovic, a gente vai discutir aqui um bom tempo, porque, porra, o Pet era sinistro, tá? Se o Pet tá nesse elenco aí, nesse elenco atual, dessa geração de 2019 para cá, Flamengo estruturado, pagando em dia, pô, com esse elenco, com esses jogadores, o Pet pegou o Flamengo que era zoneado, né? Tudo bem, mas se você pegar agora também, tudo bem, eu já achei o Pet melhor, mas agora eu já tenho dúvida em relação a isso, cara, porque você vê, o Arrascaeta já tem até muito mais gols que ele. Sim, então, nas outras lives que a gente fez, Rodrigão, que a gente fez essa comparação, a gente sempre falava, a história do Arrasca ainda está em construção. Está em construção. A gente falava, a gente votou no Pet, a gente falava, a história do Arrasca ainda está em construção. E nisso ele só está crescendo. É muito título, cara. É 3 brasileiros, 3 Libertadores, já passou o Pet em gols, já passou em tudo. Não, maior para mim, maior já é disparado. Eu acho que maior é disparado. Eu já estou assim, discutindo se ele é melhor jogador que o Pet. Agora o melhor tecnicamente, né? Por exemplo, essa temporada que ele fez, 2025, eu não vi o Pet fazendo. Não, aí tá certo. Não vi. Eu vi o Pet jogando bem em algumas temporadas, mas assim, ser tão decisivo igual foi o Arrascaeta em 2025, eu não cheguei a ver o Pet. E olha que eu gosto do Pet. Assim. Eu gosto também. Em 2009 ele não foi tão decisivo quanto, não, Rodrigão? Em 2009? Mas ele entrou bem depois. Ele entrou... Mas é preciso levar em consideração o elenco, quem joga com também, ele. Por Sim, isso que eu nem assim... tudo, né? É muito difícil comparar, né? É muito difícil. Não dá nem para comparar, assim. É igual você falar que o Romário o Gabigol é melhor que o Romário. Porra, nunca vai ser, nunca foi. Só que, porra, teve um elenco absurdo, ganhou tudo com o Flamengo, e o Romário não ganhou nada, só carioca, uma coisa ou outra ali, né? Mas eu acho que o Pet e o Arrascaeta, eu acho que já dá para discutir. Eu acho que dá discussão. Dá discussão. Eu acho que só tem uma coisa que eu vejo que o Pet, para mim, o Arrascaeta não vai conseguir,
que é a questão da falta, né? O Pet, Da bola parada, né? Falta, muito escanteio, assertivo. gol olímpico, né, Rodrigo? É. Pênalti, o cara O Pet acertava muito, cara. E O olha que o Pet- Arrascaeta, o Arrascaeta bate muito bem escanteio. Sim. E falta na área, ele bota a bola. Falta na área também, Digo, não falta direto, naquela pro cara cabecear. Sim. Ele manda bem. E Agora, o que falta ele é fazer mais gol de falta. Mas eu Sim. entendo também que hoje em dia é mais difícil você fazer mais gol de falta. Né? Hoje é mais difícil, cara. A barreira pula, antigamente não pulava, os goleiros são melhores. O treinamento também, né, Rodrigo? Hoje em dia não tem aquele negócio do cara ficar depois do tempo cara ali, treinamento. treinando falta, que não pode. O time nem deixa fazer isso. Né? Não pode fazer Tem isso. que canalizar isso também, Logicamente pode se desprejudicar. O Pet, cara, o Pet no auge dele, ele chegou no Real Madrid. Não deu certo lá, não ficou tanto, não brilhou lá, mas, pô, tudo bem, você não chegar no Real Madrid, mas não brilhar lá, pô, o Real Madrid sempre tem seleções, mas o Pet, ele chegou no Real Madrid. Não, mas o auge dele, Luciano, o auge dele foi aqui, né? Não, sim. Ele veio do Real Madrid. Eu lembro até, a primeira vez que eu vi o Pet foi num jogo contra o Flamengo. Foi aquele jogo que o Flávio arrebentou, o Pet estava no Real Madrid, aí, misteriosamente, o Pet aparece no Vitória. No Vitória, Vitória. Aí, pô, no Vitória jogou pra cacete aquela temporada. Muita bola. Muito. Aí ele foi pro Flamengo. Jogou bem também. Cara, teve um gol do Pet, que ali eu vi o Zico, cara. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo. Acho que foi 4-0 Flamengo contra o Vasco. Brasileirão de 2000. Que é o Zagallo até, que ele saiu driblando assim, ele deu 2 dribles, pareceu aquele gol do Zico contra a Iugoslávia. Contra a Iugoslávia, Pô, ali ele deu meio que um elástico. Até o jeitinho dele botar a mão assim. Exatamente. Eu vi o Zico. Eu vi o Zico também. Ele passou no meio da zaga do Vasco, com aquele meio que um elástico, e fez um golaço. E nesse mesmo jogo ele meteu a bola na gaveta. De falta. Então, assim, mas é uma conversa, é uma discussão boa, assim, porque o Arrascaeta continua, né, cara? Se ele arrebenta mais agora em 2026... A história dele está em construção. Ele tem contrato, o Arrascaeta se cuidando de novo, faz uma temporada aí, mesmo que não seja tão brilhante quanto essa. Vamos supor, ele ganha mais uma Libertadores, ganha mais um brasileiro. Pô, que isso, cara? O cara começou 4 Libertadores, 4 brasileiros. Vai ficar gigante, né? Vai ficar gigante, outra coisa, cara, que é pouquinho, pra gente não, mas pra moleque aí de 15, 20 anos, é pouquinho esse moleque vai falar que o Arrascaeta que tá... pô, o cara não viu o Zico jogar, cara. Para ele já é o melhor da história do Flamengo. Ele viu, né? Tem isso, futebol tem isso também. A gente tem que se acostumar a isso também. Pra gente, porque eu acho que o Zico é diferente. Não é só jogar. O Zico é diferente. O Arrascaeta pode ganhar 15 Libertadores. E, porra, o Zico é diferente. Agora, o moleque pode ganhar até Mundial aí, 2, 3 mundiais, e pra mim o Zico vai continuar sendo diferente. Agora, se eu fosse um moleque de 15 anos, se eu fosse um moleque de 15, talvez eu falasse diferente aqui. Então eu entendo o moleque. O moleque tá vendo o auge, o que a gente viu lá na década de 80, o moleque tá vendo aqui agora. Então, para ele, a referência para ele é o Arrascaeta, entendeu? Essa molecada aí acha o Messi melhor que o Pelé, né, Rodrigo? Muita gente acha. Muita gente acha. Até cara mais velho aí. Muita gente acha. É o que pode acontecer no futuro aí. E o que aconteceria se o Flamengo ganhasse esse Mundial? Não ganhou esse, mas eu ainda acredito, tenho fé que ainda vai ganhar algum. Né? Espero que o Arrasca ainda esteja no elenco, esteja no time. E esse ano, se Deus quiser, a gente ganha o Mundial. E é o que está faltando para ele, que já ganhou tudo com a camisa do Flamengo. Aí e já aconteceria agora se tivesse ganho do PSG. Vai rolar essa discussão aí. Quem é maior na história do Flamengo? Maior, não melhor. Maior. Igual a gente está fazendo de Zico, de Pet e Arrascaeta, vai rolar essa conversa aí de Arrascaeta e Zico, tá? Agora. O único, porém, em relação ao Arrascaeta é o seguinte: em jogos assim, contra um time europeu, ele não consegue performar. Ele não consegue. Ele não consegue. Tudo bem, sofreu pênalti. Para mim, foi mais vacilo do Marquinhos do que outra coisa. Então, mas ele não estava jogando bem, assim. Então, ele não consegue pegar na bola. Então, assim, o Zico já conseguia. Né? Lógico, é o futebol da época, né? Não estou comparando agora. Então, assim, é diferente. Né? Cara, mas assim, talvez... não tem comparação, o Rodrigão. Assim, na história do Flamengo, o Zico, é igual vocês falaram aí, o Arrascaeta acho que vai ganhar mais Libertadores, vai ganhar mais brasileiros. Na contagem atual que fazem agora, né? Às vezes até desprezando campeonatos que existiam naquela época e não existem mais hoje, o que é errado, né? Mas enfim, daí nessa contagem atual, ele e o Bruno Henrique já passaram até Zico Júnior, né? O número de títulos com a camisa do Flamengo e tal.
mas assim, não tem comparação. O Zico é um monstro, é um craque a nível mundial, na história do futebol mundial. Entendeu? Deus, e como o Flamengo, e no Flamengo, eu acho o Zico assim, o Zico é a personificação do Flamengo. Se fosse para o Flamengo ser um cara, um jogador, uma pessoa, seria o Zico. Entendeu? Então, isso a Arrasca não vai ter. Entendeu? Ele é um monstro dentro da história do Flamengo, ele está na prateleira das mais altas, mas assim, o Zico no Flamengo é incomparável. Até porque é um cara que, o Zico, né, no caso, falando do Zico, um cara que foi formado no Flamengo, começou desde. E um cara que deu certo, né? Continuou no Flamengo, jogou praticamente a vida inteira, só saiu num curto período de 2 anos, se não me engano. Acho que 83, 84, 85 já voltou. É diferente, é um ídolo, né, cara? Então, assim, além do mais, é um cara, fazer gol igual. O Zico fazia muito gol, cara. Muito gol. Por exemplo, essa temporada que o Arrasca teve, o Zico tinha quase todo ano. Não. Melhor, e o Zico era um jogador completo. O Zico, para muitos jogadores, e para muita gente da imprensa, para muitos jogadores, para muitos torcedores, o Zico é o segundo maior jogador da história do Brasil atrás do Pelé, porque ele era completo. O Zico é um jogador completo. O Zico finalizava bem com a perna esquerda, o Zico finalizava bem com a perna direita, o Zico era cabeceador, o Zico batia falta, o Zico batia pênalti. Quer dizer, o Zico era intenso, o Zico era veloz. Era veloz, sim. Tinha intensidade. E o Zico seria um jogador muito melhor. O Zico tinha uma visão de jogo absurda. Era um armador absurdo. Era um goleador absurdo. O Zico seria muito melhor do que ele foi, até se não fosse aquela contusão dele. Sim. Ali ele teve que mudar a forma dele de jogar. Tem um Zico antes da contusão lá do Márcio Rossini, né? E o Zico depois. Sim. Entendeu? Teve uma questão ali. Aí ele teve que se readaptar para conseguir jogar, e mesmo assim ele foi decisivo, cara, várias vezes. Sim. Só que ali, tem certeza, se ele não tivesse aquela contusão, ele seria mais ainda, cara. Exato. Mas vai rolar essa conversa ainda, que uma hora o Flamengo vai ganhar esse título que está faltando aí para essa geração, e vai rolar essa discussão. Você vai ver, vai rolar essa conversa. Quem foi maior? Zico ou o Arrascaeta? Vai rolar isso aí, vocês vão ver ainda. E aquele negócio também, né, rapaziada, o Arrascaeta tem 31 anos. Eu não sei se fisicamente ele é um cara que vai acompanhar aí, ele vai continuar mantendo esse patamar, ou se ele vai começar já a decair, né, cara? Porque o Arrascaeta, ele também tem problemas fisiológicos, às vezes tem lesões, fica alguns jogos fora, ele chegou a fazer aquela cirurgia, né, no ano passado, ano retrasado aí, e voltou melhor e tal, mas a gente não sabe se ele vai aguentar manter esse padrão que ele tá jogando agora durante aí 1, 2, 3 anos aí, a gente não sabe. Realmente, eu não acredito que ele consiga manter, não, porque ele não é fisicamente, ele não é um cara, assim, exemplar, né, estruturalmente falando. Eu aposto em mais 2 temporadas dele, assim, em alto nível, no máximo. Depois ele pode até continuar, assim, oscilando, jogando, às vezes na reserva, entrando no decorrer dos jogos, mas eu aposto em 2 temporadas dele, assim, em alto nível ainda. Eu acho que ele resolveu o problema dele que ele tinha, assim, que é aquele negócio, em 2019 ele jogou bem, mas igual essa temporada, 2025, ele nunca teve. Então ele resolveu aquele problema dele e, teoricamente, ali ele está mais tranquilo, né? Casou, teve filho agora, sim. Então o cara fica mais tranquilo, fica mais centrado profissionalmente, dorme mais cedo, teoricamente. O que eu falei, Luciano, é que a garotada mais nova não viu o Zico jogar. Né? Não viu. O cara viu só a Arrascaeta. Não é todo mundo que fica pegando igual a gente faz. Eu gostava de ver vídeo de gente que jogou antes de eu nascer, assim. Eu também. Eu até jogos no YouTube, até hoje eu vejo. A final de 70 aí, quem não viu os lances aqui? Pois Agora, tem gente que nem vê, assim, que nem... Não vê. Já conversei com um flamenguista mais novo, assim, o cara nunca pegou para ver um jogo do Zico, os gols. O cara fala, nunca viu o Zico. Eu falei, mas tem um YouTube aí, cara. Não, nunca vi. Entendeu? O cara viu só agora, né? Mas não era nascido, pega o vídeo para ver, entendeu? Então, assim, é lógico, quando você vê o cara jogando é diferente. Você vê o cara ao vivo, por exemplo, quem viu o Pelé jogar ao vivo é diferente do que você vê um tape. Agora, dá para você ter uma noção, entendeu? Por exemplo, é legal você ver o Pelé jogar sem ele acertar tudo. Uhum.
Já viu? Sim. Eu já vi um jogo do Pelé um dia assim. Pelé errava também. Errava, claro. Isso é normal. Então é maneiro. Eu gostava de ver o jogo todo. Para ver essas coisas também, que é normal. Entendeu? Todo mundo. Ninguém vai acertar tudo o tempo todo. Então, assim, a molecada não vê muito esses vídeos. Eu acho engraçado que essa molecada não vê. Aí é meio que assim, sei lá. O cara não tá no PlayStation, de repente o cara não presta, o cara não é bom igual os caras de hoje. Assim, e falam muita besteira. Igual fala assim, né? Ninguém marcava, aí é mole. Cara, porra, o que batiam no cara para parar o Pelé, o que davam de porrada nele. Se é hoje, se tivesse VAR naquela época, ou o cara falar isso, que não marcavam, ou falar do Zico, na época a marcação era fraca, é fácil, dava espaço. Porra, o cara falar um negócio desse, meu Deus do céu. A porrada comia, os campos eram bem piores. A bola mais pesada, a chuteira ruim. Chuteira ruim, camisa ruim, a bola era mais pesada. Tudo era ruim, porque... A camisa, né? Você transpirava muito mais, né? Ficava tecnologia da época, tem jogos que a gente vê do Flamengo no Maracanã, naquela época, aí você vê o cara tocando a bola pro outro, e a bola, antes de chegar no outro jogador, você vai vendo a bola quicando. A bola ia pererecando, assim. Quer dizer, hoje, o cara reclama do gramado do Maracanã. Mas naquela época, repara aquela final do Brasileiro de 80, Zico, pro Nunes, quando eles tocam a bola um pro outro, a bola vai assim, pererecando, quicando. E hoje eles reclamam do gramado. Quer dizer, imagina o cara para dar um passe de primeira, a bola vindo quicando. Entendeu? Se o cara se bobear, hoje um cara que não tem habilidade, não tenha jeito mesmo pro futebol, naquela época não sei. Era canelado o tempo todo, né? Não dava pra enganar, não. O cara ia passar vergonha. O cara vai primeiro dominar, mata a bola, depois tá. Porque não dava pra. A bola vem quicando, pô. Então, naquela época, tinha mais espaço? Tinha. Agora, tinha faltas que se fazia naquela época e hoje o cara é expulso na hora. E na época era normal, assim. No máximo, nem amarelo, às vezes. Às vezes nem amarelo dava. Nem amarelo dava. Você vê uns lances, às vezes, que o cara vem com a tesoura. O cara continua. Entendeu? Tesoura, então, assim, tinham dificuldades na época que não tem hoje. O craque não era protegido em campo. O nego descia a porrada, cara. O quantidade Pelé apanhou, Zico apanhou, Maradona apanhou. Os craques da época apanhavam mesmo, assim, de quebrar o cara. Entendeu? E hoje em dia a gente não vê isso. O craque é protegido. Se dá uma entrada, se for uma entrada feia, bobear, você expulsa até de cara. A gente não vai nem tão lá atrás, não. Agora, quer dizer, também a gente está falando de algumas décadas atrás aí, o próprio Júnior Baiano. Na época dele não tinha VAR. Se o árbitro não viu, acabou. Não tinha esse negócio de filmar, a câmera pegou, não tem... Se o árbitro não viu... Nem sangrou, assim, e eu e meus colegas, meus amigos, na época, a gente adorava, a gente comemorava, vibrava. Às vezes o árbitro Júnior Baiano enfiava a porrada firme. Cara, era uma coisa assim. E se o árbitro não viu, bola, o jogo que... Teve um Flamengo e Vasco, depois, quem quiser, depois pesquisa no YouTube, tem um Flamengo e Vasco, o Júnior Baiano, ele dá uma porrada, mas tão cheia na cara do Edmundo, aí Edmundo vai pra câmera lá da Globo e fala assim, vocês viram o que ele fez? Vocês viram o que ele fez? Olha o que ele fez aqui com a cara vermelha, assim, vocês viram? Olha o que ele fez. Só que se o árbitro não viu, segue o jogo. Segue o jogo. Era porrada, era tesoura. Muito bem. É isso aí, galera. E a gente sempre lembrando, quem tá assistindo aí, para não esquecer de deixar o like, de compartilhar nossa live aqui e também, quem não for inscrito, se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente.